Marcelão aí já na área. Hoje eu vou começar relativamente rápido, porque eu vou fazer uma grande apresentação aqui hoje, né? Hoje vamos falar aqui de Shakespeare, Sonhos de um Bardo, e eu tenho um convidado ilustríssimo, né? Que é um grande amigo que eu fiz na pandemia e que vai ser para a vida toda, o tricolor, ator, dramaturgo, diretor e uma série de outros prognósticos, Arthur Boneff, que ele já entrou aí. Alfredo, desculpa. Alfredo, coloca aí para me convidar, para eu te colocar na parada para a gente falar um pouquinho desse jogão aqui, cara. Um jogo sobre teatro é a sua área, né? Então, vamos lá. Ver se eu consigo te colocar aqui e aceitar. Você tem que fazer o pedido, você faz o pedido aí que eu te aceito. Eu não sei ainda mexer nessas coisas assim de convite de live. Que tá aí. Olha aí, agora sim, Alfredo Boneff na área. Esse jogo, basicamente, é um jogo de cartas, né? Então tem muitas cartas aí. E, basicamente, são todas as cartas. Olha ele aí, bonitão! E aí, meu irmão? Arrumar Tranquilo? aqui melhorzinho. Agora muito melhor, que beleza. Agora eu tô te vendo. E aí, tudo bem? Agora é melhor, cara, tá tudo tranquilo. Eu peço desculpas a você, né? Porque, afinal de contas, hoje é quarta-feira, e quarta-feira tem futebol, né? Não, E você, de que repente, está isso. ali ligado, mas prometo que a gente vai fazer aquela live curtinha, né? Meia horinha, só pra gente bater um papo. E você é um Aham, ator, é um diretor, é um cara envolvido nas artes, e eu tenho certeza que você pode reconhecer e pode falar muito mais de Shakespeare do que eu, que a minha formação é diferente, pô, apesar de eu conhecer alguma coisinha e conhecer o jogo, né? Enfim. aham. Então, Pô, nesse que jogo, prazer, Marcelão. ah, Uhum. eu te Prazer estar agradeço aqui. Eu muito, fiquei viu? encantado quando eu vi o canal no YouTube, quando, enfim, enfim, Shakespeare, né? Tem um subtítulo, o jogo, parece. Eu fiquei, caramba, que Sonho de legal. um bardo. Sonhos de um Sonho de um bardo. Bar, né? Que é uma referência a uma das E peças bardo, mais inclusive, famosas, Sonho de uma Noite de Verão, isso. E né? o apelido, ele era conhecido como bardo, né? Eu não sabia disso. Eu fui fazer pesquisa depois, né? Esse jogo, Isso. cara, ele ficou muito tempo no prelo, né? Ficou mais de 3 anos aí, o cara tentando aperfeiçoar e tudo mais. E ele conseguiu lançar esse jogo. O jogo tem uma arte tão fantástica, Alfredo, que assim, você não Isso. precisa nem. Eu não quero nem jogar. Eu não quero nem jogar. Eu quero ficar olhando as cartas, cara. Porque, assim, para mim, o que me chamou a atenção primeiro, o nome Shakespeare, eu quero conhecer um jogo sobre Shakespeare. Depois, vai falar Aham. das peças. Depois, o cara vai bagunçar tudo. Ele vai falar de todos os personagens, ou de vários personagens, que não dá para ser todos, mas ele mistura, bota nas peças Sim. tudo misturado. Você que é o ator, você que é o diretor aí, que se vire para combinar, né? Então, a arte, né? Isso aqui, o Shakespeare, né? A carte toda, Mostra a aí. capa toda em relevo, assim, né? Tem um brilho aqui, né? Bacaninha. É E aí você tem, por brasileiro? exemplo, brasileiro, o diretor, esse cara é o Robert Brasileiro? Coelho. Robert Coelho, se não me Que engano, ele é legal. carioca. Muito legal. E ele é Aham. diretor, trabalhou como diretor de teatro. Eu tentei entrar em contato com ele, eu já tinha ouvido falar de Uhum. em outros cenários dele, né? E na verdade ele queria porque queria fazer um jogo de teatro porque ele trabalhou com essa parte. Então os conceitos vêm de coxia, de protagonismo, de uma cena dramática, Sim. né? Vários fatores que estão presentes no teatro ele coloca, né? Então a entrada em cena, o mais importante que a gente não reconhece, né? O cachê. O cachê é Cachê, importante, né? né? Uma coisa tão importante que a gente deixa em segundo plano, né? E vou mostrar aqui algumas figurinhas, cara, só para você ter uma ideia, né? As peças Mostra aí. principais. A primeira que eu me Aham. encanto demais com o nosso querido Otelo, olha ele aí, né? O Olha Mouro, só. né? Então Você ele é um sabe que cara eu sisudo. participei de uma montagem de Otelo há muito tempo atrás, depois eu falo. Mas Otelo é uma das minhas Ah, peças maravilha. preferidas do Bardo. E, e com certeza, tem que ter o Otelo, tem que ter o Iago, né? O cara da Iago, facada. É, seu antagonista, um dos isso. E grandes aí, vilões do teatro mundial. na carta do Iago, tem dizendo aqui: se um outro jogador possui um casal, elimine um dos personagens. Quer dizer, é muito dentro do negócio. Olha, tem um casal feliz ali, eu vou lá cutucar. Entendeu? Então, quer dizer, Isso, é é tudo Iago, né? muito. Assim, você veja a arte, cara, eu fiquei encantado porque essa arte é muito bonita.
Parece que foi o cara que E contratou desenhistas, esses desenhistas dele aí, de repente alguma coisa de Disney, né? Sei lá. Então, eu muita posso te coisa. falar uma coisa que me veio agora, Deve. relacionando ao nosso futebol, que também é um tema. Esse Iago tá meio Felipe Melo. Olha, com certeza, viu? Iago Tá não, com mais cabelo. Esse Otelo, desculpa, Otelo tá meio Felipe Melo. Tá meio. Ah, é. O Iago ia achar que tá faltando cabelo aí, né? O Otelo realmente bravo, né? Machão, aquela coisa. Aqui, Enfim, o nosso casal fantástico, né? Fabuloso, Romeu e Julieta. Romeu e Aí, Julieta. também bem Disney, né? A princesa e tudo, bonitinho. Né? Uhum. O Hamlet, né? O fantasma, né? Hamlet velho e o Hamlet novo, né? Então O fantasma é também o pai dele, né? É o pai do Hamlet, que foi isso, assassinado pelo exatamente. tio numa traição. E o casal Lady Macbeth e Macbeth, né? E aí você vê esse Isso. coraçãozinho que tem aqui, né? Esse coraçãozinho diz que justamente eles formam um casal, né? Então ele é Sim. namorado. Então você pode, durante o jogo, colocar os dois em cena ao mesmo tempo, porque eles, como fazem um Aham. casal, um par romântico, eles entram para fazer esse par romântico, né? Então eles entram para fazer a sua cena dramática juntos, né? Então por isso que a Sim. figura do Iago é muito importante, que você bota o Iago em jogo, você tira, desfaz esse casal aí, tira a bagunça É. logo. Né? Outra peça também importante que eu conheço pouco, Rei Lear, né? Rei Lear. Rei Lear. Rei Lear, isso. E uma figura, essa carta aqui, eu não conheço essa peça, né? Timão de Atenas, mas Aham. é para mim o Sean Connery em pessoa, né? A figura de Sean Connery aí, para mim, né? Parece, parece mesmo. Várias cartas aqui, tem caras de atores. O cara teve um trabalho para fazer isso, ficou Maravilhoso. muito bonito, muito legal. Né? Deixa eu dar um Timão de alô aqui, Atenas é uma ó. das peças menos Luana. conhecidas dele, mas é muito legal também. Sim, eu falei dessas mais famosonas, né? Porque são as mais os top. Todo mundo sempre fala. Eu postei até imagens de peças que viraram filmes, né? Construídos Sim, durante muito tempo. Então aqui, ó, Lá Toledo, né? Curiosa em relação a esse jogo. Um beijo para ela. Lu Mendonça, isso. beijão, Lu. Aqui deve ter uma galera aqui, Tem, tem uma seus galera de fãs alunos aí atores meus aí. que estão É, olha aí, ó. comentando também, Marina Diana, Morena, Vitor, Celina Soares. É isso aí. bem-vindos, Gente, muito bem-vindos, galera. obrigado. Bem-vindos. Essa live é sobre esse jogo, né? É um jogo que fala muito sobre teatro e o Algo a Mais fala muito de Shakespeare, que é um ícone dentro da literatura mundial, né? Dentro do teatro também. E é para isso que eu trouxe essa entidade aqui, Alfredo Bonef, porque eu sou aquele espectador, né? Então, por exemplo, o Otelo. Eu assisti o Otelo, o filme, né? Do Orson Welles. Eu nem vi a versão do Fishburne. Né? Sim, Romeu e Julieta, todo maravilhoso. mundo já viu e tudo, alguma coisinha aqui e ali, mas não tinha dimensão. Ah, Shakespeare, beleza, mas, pô, conheço Alfredo Uhum. Boneffo, representa muito mais para mim Alfredo Boneffo do que Shakespeare. Não, não. Cara, quem sou eu no jogo do bicho, né? Shakespeare é uma entidade mundial, ele perde para Jesus Cristo, Napoleão e acabou, né? Alfredo Boneffo é conhecido no mundo da bola como um tricolor famoso, né? É o rei aí mas e aí, pô, tinha que falar com você, né? O que que Legal. você, o que que você vê, né, como diretor, como ator, como especialista, né, a importância do Shakespeare, né? Principalmente na diferença, né, do teatro brasileiro aqui para os mortais, né? E Uhum. dentro de um cenário mundial, uma coisa muito maior, né? Eu queria que você desse uma palhinha aí Sim. nessas considerações. Ah, cara, primeiro que legal estar aqui, cara, nos Jogos é Algo a Mais, que eu, enfim, eu vejo esse teu trabalho em cima de jogos analógicos, né, jogos de tabuleiro. Eu, antes de começar a falar do Shakespeare rapidamente, é muita coisa, não tem como falar em pouco tempo Com também. certeza. É um universo, então, o Shakespeare é um mundo, né? Tem uma peça dele que ele fala, o mundo é um palco. E Shakespeare é um mundo, né, cara? Então, é uma peça chamada Como Gostais, né? As You Like It. Então, cara, esse teu trabalho em cima de jogos analógicos, ele é muito bacana, Marcelo, porque hoje em dia tudo é game, né, cara? E o teatro é um jogo analógico. O teatro é um jogo, o teatro se joga, né? Tanto é que atuar em inglês é to play, atuar em francês é jouer. Então, o teatro é um grande jogo em que você reage ao outro, em que você está sempre em jogo, sempre à deriva, sempre em desequilíbrio de alguma forma.
Então eu faço essa analogia entre o jogo de tabuleiro e o teatro, né? São jogos que se jogam e que se jogam no momento, e são vivos naquele momento em que você joga. Isso é muito bacana. Parabéns, cara, pelo trabalho. Cara, Oh, muito obrigado. sobre Shakespeare, Shakespeare é o teatro ocidental, né? Shakespeare é um cânone, é um cara que é o paradigma do teatro ocidental, um cara que inventa mundos, né? As peças do Shakespeare, né? O Shakespeare nasce em 1564, se eu não me engano. Isso. Tudo é muito controverso na figura do Shakespeare, né? Quando ele nasce, quando ele morre. Você não tem, por exemplo, uma data de nascimento, você tem a data só do batismo do Shakespeare. E tem uma coisa dos ingleses, né? Ingleses também capitalizar as coisas. Aí alguns historiadores dizem que ele nasceu no dia 23 de abril e morreu também no dia 23 de abril, que vem a ser o dia de São Jorge, né? Que é o padroeiro da Inglaterra. Não se sabe se Sim, tem essa simetria ou não, mas imprima-se a lenda, né? É bonito que tem essa com certeza. simetria. E a vida dele é toda cheia de mistérios, né, cara? Tem gente que diz que ele não escreveu, que ele não existiu, que na verdade ele seria outras pessoas teriam escrito as peças dele, Francis Bacon, um filósofo, um outro dramaturgo da época chamado Marlowe, Christopher Marlowe, né? Que era um cara ligado à marginalidade, um cara que morreu esfaqueado por uma dívida Eita. de jogo, né? Mas o fato é que hoje a gente sabe que de fato ele existiu, embora com datas controversas, e que ele escreveu tudo que está aí, né? Muita coisa se perdeu, porque na época não havia como conservar as peças escritas, algumas foram sendo achadas e encontradas por partes e sendo reunidas ao longo da história. Enfim, mas ele existiu e ele é esse gênio, cara, que falou sobre tudo, sobre política, sobre amor, sobre sexo, sobre preconceito. O Otelo é sobre isso, né? Um homem negro, Sim. moro, que sofre preconceito por ser negro, moro e um general poderoso, né? Então Uma você coisa tem que eu todo falei no esse Algo a tipo Mais, de... Aham, uma coisa que eu falei no Algo a Mais é a influência direta, né? De sim, quem leu aqui Machado de Assis, o Dom Casmurro. O exato. Dom Casmurro ali é exatamente um Otelo, só que aqui, um Otelo nosso, Exatamente. aqui, um Otelo dos trópicos, né? Porque toda É, aquela coisa de você ter aquele sentimento, aquela emoção, aquele ciúme, aquela corroído, né? contrição, isso, e vai te destruindo ali. E é um drama. Você passa, né, no Exatamente. filme do Orson Welles, você passa ali, você sofre com ele, cara. Você vê aquela dor ali, o cara não sabia. Hoje em dia, bastava uma foto, já destruía tudo. Acabou. Exatamente. Mas na Macbeth, época, sobre a maldade humana, sobre o mal absoluto que um ser humano pode, a que um ser humano pode chegar, né? Mas Shakespeare é esse cânone, é um cara que inventa o teatro ocidental, né? Um cara que subverte toda um sistema aristotélico de escrever dramas e peças que é sistematizado na Grécia pelo Aristóteles, unidade de tempo, espaço, e o Shakespeare consegue pulverizar tudo isso com 1000 cenários, com 1000 saltos de tempo. Ele é um cara que até hoje, enfim, vai ser sempre influente, né, cara? Pra você ter uma ideia, sobre o Shakespeare, assim, em arquivos nacionais da Inglaterra, cara, tem mais de 1.500 quilômetros de registros. Isso é medido, assim. Eu sei porque enfim, eu tive lá um tempo estudando, fazendo mestrado, e tem 10 milhões de documentos oficiais sobre Shakespeare. É uma coisa que é monumental, assim. Eu acho que nenhum autor do mundo tem tantos registros sobre ele e tantas só perde para a incertezas ao mesmo Bíblia. tempo, né? Alfredo só perde para a Talvez, Bíblia. Em termos de talvez. tradução, venda, reprodução, de maneira de É, divulgação geral, só perde para a Bíblia. Na época que você falou que muita exatamente. coisa perdida, porque era a época Elizabeth I, tipografia acontecendo, né? Você tem muita coisa Isso. saindo e você divulga muita coisa e aquilo fica meio de domínio público, todo mundo tem o seu pedaço, É, mas e joga para o mundo. Você não tem uma prensa, uma biblioteca para você arquivar tudo não. isso, né? Mas fica tudo solto e vamos que vamos, né? Legal você Muito, muito falar isso, legal. né? Ele vive no elisabetano, né? Que é século XVI, século XVII na Inglaterra. E foi uma sorte, um acaso, um bom acaso ele ter vivido nessa época, porque a Elizabeth I era uma incentivadora das artes e ele acaba Sim. se beneficiando disso, né? Enfim.
ele vive num período em que a arte viceja bastante na Inglaterra e na Europa como um todo. Então, nesse período de produção dele, ele produz, enfim, ícones do teatro universal. Posso falar de alguns Hamlet, Macbeth. Macbeth tem uma coisa engraçada, né, que é a chamada tragédia escocesa. Você mostrou a carta do Macbeth. Quando o Macbeth foi Sim, montado pela primeira vez, foi tá ensaiado, aqui de novo. aconteceram, olha aí, aconteceram coisas estranhas, atores se acidentavam, inclusive dizem que alguns morreram ao longo dos ensaios. Então, criou-se uma superstição, né, no teatro britânico de não se falar o nome da peça Macbeth quando você está ensaiando ela. Apenas se diz Nossa a Senhora. tragédia escocesa. Não se fala mais. Isso até hoje. Quando eu estudei lá, a gente não falava, não pode falar Macbeth, fala-se a tragédia escocesa. E outras peças, né, cara? Ricardo III, Rei Lear, Romeu e Julieta, claro, Júlio César. E comédias. Opa, tudo bem aí? Caiu? Tudo bem? Eu caí? Todo mundo caiu? Eu ia mostrar aqui comédia, né? Mas vou mostrar aqui as cartas, né? Então aqui, Poção Sonífera, né? Uma carta muito temática, somente Romeu e Julieta, né? Traição, né? Também são cartas de peripécias que nós temos aqui no jogo. Alguém, por favor, me dá um ok para ver se está tudo bem aí? Todo mundo aí? Ah, foi o Alfredo que caiu. O Alfredo que saiu. Vamos ver se ele pede para voltar aqui, né? A gente voltar. Adriana, boa noite, dona Adriana. Nunca tinha pensado em um jogo tão analógico. Justamente a questão do roleplay, né, no RPG, a questão dos jogos de tabuleiro, a questão dos jogos, tudo analógico, tudo pessoal, né? Você está ali fazendo parte do processo, né? Vamos ver se Alfredo volta. Eu acho essas cartas aqui muito bonitas, né? Então aqui o Puck, né? As cartas de elfo, né? Ariel, eu não sei se é exatamente a sereia ou se são peças que tem, provavelmente, né? Três bruxas, olha aí, né? Então é muito Disney, né? Muito bacana, muito bem feito. É um jogo muito bonito, muito bem feito mesmo, né? E com um custo muito bom, né? Flor de ervilha, semente de mostarda. Você vê que são cartas muito bem feitinhas, muito bonitas e que fazem parte desse cenário, né, do mundo do teatro para você encantar, para você seduzir, né, várias coisinhas aqui, principalmente nas peripécias, você joga uma peripécia para poder fazer uma modificação. Então, por exemplo, a traição, você usa o personagem do outro jogador, né? Olha aí, o Alfredo está voltando, vamos lá, aí, vamos lá. Continuar com o Alfredão, porque você não pode perder, não. Agora Ah voltou. lá, Aí, meu herói. caí e voltei. Não sei, eu fiquei falando Isso. aqui, acho que um tempão sem saber. Você estava falando de comédia, aí quando você caiu, eu mostrei as cartas bonitas que tem aqui Beleza, dos personagens, beleza. né? Olha essas cartas, Alfredo. As cartas de Não, fada, cara. Umas cartas lindíssimo, de cara. encantamento, assim, Ah, né? maravilhoso. E você estava falando de Quero, comédia, quando atualmente está você na vier ao Globo, Rio, né? quero jogar. Quero jogar esse Com jogo aí. certeza. É um jogo de caixinha, eu vou levar só pra gente jogar mesmo. Eu faço questão de jogar com você. Tá na Globo atualmente aquela o Cravo e a Rosa, né? Que é justamente a É, megera domada aí, ó. Catarina e Petrúquio. Não é isso? É, olha é aí. uma comédia Lindo, lindo, lindo. famosíssima, né? É. Eliane, boa noite, Eliane. Então, e outra, uma coisa que também aproveitei quando você caiu, existem momentos no jogo que são peripécias, né? Que você pode jogar uma carta para mudar um pouco a regra do jogo. Então, por exemplo, uma carta de traição, né? Uma carta de traição, automaticamente você pode usar a carta de um oponente para fazer alguma coisa. Ele caiu de novo? Caiu de novo. Gente, aí, se cair a terceira vez, pede música no Fantástico. Ele que é do ramo do futebol, né? Bom, eu não sei se as pessoas aqui viram o que eu mostrei mais cedo, né? Essas coisinhas aqui, as cartas elas têm corações, né? E aí justamente são os casais que você pode entrar, colocar em jogo ao mesmo tempo. Você coloca os atores em jogo, né, na peça. Então você tem primeiro a preparação, que seria uma coxia, onde você compra uma carta e olha para sua mão, tudo. Depois é colocado um cenário em jogo, são cenários específicos, né? Então
é aleatório, são 12 diferentes e cada um privilegiando um símbolo. Então aqui nós temos o campo de batalha, onde obviamente tem essa caveirinha aqui em cima, que simboliza a morte, né, vamos dizer assim. E tem outros cenários. Então é aberto um cenário e aí os jogadores colocam os jogadores são diretores e vão colocar aí justamente os seus atores para atuar naquele cenário, né? E aí no final vai ter uma ação dramática, um ato dramático. E por último, ver quem é o protagonista, né? Então, o protagonismo da cena se dá pelos números das cartas, né? E se você cair a terceira vez, vai pedir música do Fantástico. Pois é, achei que era uma alusão ao Fluminense, então vou passar batido nessa. Então, Alfredão, por exemplo, poção sonífera, né, cara? Que também Olha está aí. muito presente nesses mundos de fadas, né, de contos de fada, profecia, né? As Poção peças todas elas. sonífera lembra Romeu e Julieta, né? Porque Exato. ela toma o veneno, na verdade, achando que Carta era de amor, né? Ah, carta de exatamente. amor, muito presente, né? Hoje em dia é e-mail, tudo. Então, cara, é um jogo muito rico. É um jogo que, assim, vários jogos que eu adquiro, né, que eu compro, muitas vezes eu compro, às vezes para fazer o canal, às vezes eu compro por uma especificidade, e muitas vezes o jogo nem é tão bom assim. Só que, nesse caso, foi o jogo que eu olhei, eu vi, eu pesquisei, cara, eu tenho que ter esse jogo. Demorou para conseguir, finalmente consegui o jogo, maravilha. É aquele jogo que vai ficar icônico, porque ele não precisa ser jogado. Você vai bater um Não papo, vai receber pessoas, vai ficar aqui tomando um vinho, batendo papo, falando sobre teatro, uma noite toda agradabilíssima, e falando sobre precisa jogar. porque é tão vasto a influência desse cara, né, em vários Sim, filmes e peças e coisas cotidianas e coisas que você. E sobre sentimento, né? Você falar sobre amor, às vezes até piegas, mas você falar sobre amor, sobre inveja, sobre ciúme, sobre essas coisas, sentimentos humanos, é pois é. muito banal, mas é o que a gente tem, é o que a gente vive, né? É o que você disse, ele está no imaginário do Ocidente, né, cara, do mundo. Quem não lembra, quer dizer, nós lembramos geracionalmente, mas o filme do Zeffirelli, aquela música, a gente lembra de Ser ou Não Ser, muita gente não conhece. Hamlet fala ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, as pessoas conhecem Shakespeare sem ter lido, às vezes, uma linha de peça do Shakespeare. O que mostra a influência dele até hoje. É eterno, né, cara? É eterno. Queria lembrar, cara, o nosso querido Luiz Delfino, né, que até mencionou o jogo lá no WhatsApp do Chinelinho, algumas montagens marcantes do Brasil, do Shakespeare, né? Você tem, por exemplo, o Teatro do Estudante, com Sérgio Cardoso, nos anos 50, 40, 50. Você tem o Rei Lear, com Sérgio Brito, nos anos 80. Você tem Romeu e Julieta do Galpão, nos anos 2000. E você tem peças muito... O Ensaio contra o Hamlet, do Henrique Dias, de 2006, né? Uma contemporânea, uma subversão em cima do texto original. E você tem peças do Nós do Morro, do qual o Luiz participou, eu dei aula lá também durante algum tempo. Você tem peças muito legais, adaptações do grupo Nós do Morro, do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, que o Luiz participou. Então, queria lembrar disso também. Sim, e assim, é muito. Por isso que você é uma figura marcante para essa live, porque você é um cara desse cenário, né, de teatro, cenário cultural, e no Rio de Janeiro isso é um berço, né, cara? Tem muita coisa boa acontecendo. Eu morei em Brasília há muito tempo, e em Brasília a gente não tem uma cena tão glamourosa assim. O que Uhum. fez muito sucesso lá foram grupos de comédia, e pouca coisa. Então eu vi uma peça mais séria de Shakespeare, né? E misturava um pouco de Uhum. Sonhos de uma Noite de Verão com outras coisas. Mas é muito difícil, né? Robert Santos, sempre aí na área, um grande abraço, querido. E aí, assim, quando você abre um pouquinho, né, o leque, tira aqui, vai para outro cenário, você vê que está bombando, que sempre vai bombar, que sempre vai ter. Não tem como não ter no Rio, não tem em São Paulo, em outros cenários Uhum. mais fortes, você ter algumas representações emblemáticas, né? Como você falou aí, de Sim. representações de Shakespeare, porque tá no coração, não tem como não falar, né? Não tem como não reproduzir, né? Lá Toledo falou mais cedo aí, nessas horas que você caiu, dessa coisa do analógico, né? Que É justamente o parente jogo de. seu, sua parente? Isso, minha irmã. Sua irmã, opa. E ela, de vez em quando, né? De vez em quando, ela dá o ar da graça, ela aceita jogar uma partida de alguma coisa comigo, né? Ela não é completamente aversa a jogos, não, mas
é raro, porque ela tem aquela dificuldadezinha de um monte de regra, um monte de coisa, e muitas vezes o jogo é relativamente simples, né? Enfim, e obviamente a pessoa que está começando a jogar, ela vai perder, né? E aí a dificuldade de aceitar essa coisa, mas ela estava falando que justamente ela não tinha feito essa analogia que você fez, que é o play, é você jogar, é você ensinar, é você se divertir, e tudo isso de maneira analógica. Tudo combinado, né, cara? Você tem Aham, a regra do jogo, você tem lá no teatro, você tem lá o script, você tem lá o que você tem que exatamente. falar ali, né? E tem uma duração. Pô, ninguém quer jogar um jogo de 4, 5, 6 horas. Ninguém quer assistir uma peça de 4, 5, 6 horas. Ninguém. Pode ser que tenham, né? As óperas, talvez, né, sejam encantadoras e glamourosas, você passar 4, 5 horas, mas você tem que ter um mínimo de preparo. Ninguém nunca viu, vai para uma peça dessa e acha ok, né? A não ser que já tenha muita preparação, enfim. Você vai É, tem aquele horário marcado, a peça dura uma hora e meia. Se ficar é, mais do que isso, tem um ônus, tem um custo muito alto, não é tão legal. O jogo de tabuleiro, né? Então, e a coisa da interação, de você estar ali para aquela interação. A diversão e o exatamente. analógico presente o É. tempo todo, né? Isso é E muito, com muito isso eu não bacana. quero, eu também não quero descodificar os games, né? Porque eu acho que é uma outra pegada da geração atual, Sim, tem o seu valor, tem coisas lindas, inclusive de design, né? Mas eu acho que esse analógico que é o teatro, isso é curioso falar, cara, na pandemia, de alguma forma, o online salvou o teatro, né? A gente pôde fazer teatro online, mas não é a essência do teatro, vamos ser sinceros, né? Não é. A essência do teatro é a presença. E acho os jogos de tabuleiro, eles têm a essência da presença também de pessoas interagindo, jogando juntas ali, né? Então isso é muito sim. legal. E vai ser eterno, cara, porque isso não vai acabar. O teatro não Eu acaba, os discuto, jogos de tabuleiro também não acabarão, acredito. Com certeza, eu acredito muito nisso. Eu converso muito com a minha irmã a respeito dessa dualidade, né? A minha irmã já tem muito mais facilidade, então ela lê tudo, livro eletrônico, Kobo, essas coisas, e eu sou ainda um romântico do livro físico, né? Eu prefiro, tenho que estar ali Pois com é. papel. E a mesma coisa, então, por exemplo, Olha aqui. eu assisti uma peça de teatro, né? Uhum. Isso é Klinger, um, isso é um quadrinho do King Renier. Lear. Sim, porque tá ao contrário, eu não tinha visto. Lindo, lindo, Porra! lindo, lindo. Que barato, cara. É. Vou te mostrar quando você vier aqui. É lindo, Isso, essa por edição é linda, favor. linda, linda. Caramba, que lindo. Renier. Show. E aí, assim, eu assisti uma peça online nessa pandemia, né, cara? Cara, eu não gostei. Não gostei. Pra mim ficou aquela coisa de, Pois pô, é. tudo bem, é o que tem, né? Tudo bem, é só o que pode ser feito. Não dá pra você abrir teatro, mas não dá. São Não é. linguagens diferentes, né? Por exemplo, nessa pandemia, o que brotou de jogos tem alguns sites, algumas plataformas que o pessoal pode jogar online, né? Brotou muito, aconteceu muito isso, né? Mas Uhum. cara, eu joguei quase que a pulso, sabe? Porque para mim, É. você sentar com a por isso. Então, para mim, dos jogos eletrônicos, por isso. Eu prefiro o presencial, o estar aqui, né? Então, mas é isso, né? Não tem muito É. o que falar. Existem outras formas, vai tudo bem, vão coexistir, Sim, mas cada um prefere uma exatamente. coisa, né? Cada um tem suas opções, alternativas, né? Enfim. Eu também sou É, você, analógico, você confesso. tem uma peça, você tem uma peça preferida, um texto, um soneto preferido dele? Eu vi que você tem Cara, o King Lear aí, mas a minha peça preferida dele é justamente a tragédia escocesa, Macbeth, né? Essa sim. superstição, né? Talvez os ingleses fossem meio botafoguenses, né? Muito supersticiosos e eles não gostavam de dizer o nome Macbeth. E eu até separei um trecho do Macbeth para, não sei, para a gente talvez ir encaminhando aqui. Se você me permitir, eu posso falar esse trecho. Por favor, é agora, inclusive. Maravilha, detona aí. E esse é o solilóquio famoso do Macbeth, e não é uma homenagem ao Fernando Diniz, embora possa parecer. Então eu vou. É rapidinho. É o seguinte: apagai-vos, vela tão pequena. A vida é apenas uma sombra que caminha, um pobre ator que gagueja e vacila a sua hora sobre o palco,
e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. É isso. Porra. Muito obrigado, Alfredo. Você, cara, por isso que eu tinha que ter você aqui, cara. Eu tinha que ter você aqui. Você é muito elegante, cara. Quando você faz aquele texto lá do chinelinho, eu fico assim, meu irmão, tadinho do Edmundo, né? É porque o Edmundo é muito engraçado. E aquele ar rabugento dele, ele consegue equilibrar. Porque, bicho, a sua elegância é algo assim, acima do bem e do mal. Para quem está acompanhando Beleza. aqui, Alfredo Bonelli junto com o Edmundo Dan fazem o Chinelinho Cast uma vez por semana. Tem um podcast aí muito legal sobre coisas que perfilam sobre o futebol, mas não é sobre futebol especificamente, não. Tem muita coisa, fala de futebol, porque é uma paixão que a gente tem, né? Eu tive a honra de participar algumas vezes. Andréa Moscardini, um beijo, minha linda. Tive a Aliás, sorte, né, de você oportunizar. está no próximo Bizarrice, tem Oh, uma é? bizarrice tua nesse que vai ao ar amanhã. Oh, maravilha. Olha, já tá o jabá aí, gente, ó. É, Amanhã, Chinelinho Cast lançado, geralmente é no meio-dia, né? isso E aí, vai ter uma meio-dia. bizarrice minha aí, né? Vai ter uma bizarrice Tá, minha do futebol aí. você está no elenco, uma das estrelas do elenco de Bizarrice. É muito legal, cara. Eu adoro fazer o chinelinho porque é aquela coisa de você descolar do futebol, mantendo aquele umbigo, aquele fio de prata, né? Você vai Isso. falar de outras coisas, mas olha, o futebol tá ali. A minha irmã começou a dar muito mais, vamos dizer assim, importância, ver o futebol de maneira diferente, quando eu comecei a relacionar justamente o que acontecia em Copas do Mundo e com clássicos mundiais e com coisas que acontecem no futebol e as relações que elas têm no nosso cotidiano aqui, né? Às vezes não tem nada, mas muitas vezes, né? O momento político do país ou da coisa, É, enfim, tá tá totalmente travando. Eu claro. não estou vendo aqui. É, eu tô te ouvindo bem agora. Não sei se você me ouve bem. Agora eu tô te Eu vendo na ouço boa. bem o tempo todo. André, eu acho que ela tá me sacaneando, entendeu? A Andréia tem isso, ela tá falando aí. Érica também entrou, Ilha Tabuleiro também Érica, entrou. querida Érica, que a gente fez uma peça agora juntos, enfim, querida Érica Vobeto. E assim, E é isso. você falou da peça, né? Que seria essa, e a personagem da peça seria o Macbeth, que você é o seu Sim, personagem. Seria o sim. seu personagem favorito? Seria pela ambição de medida, pelas coisas que ele faz para conseguir o poder, né? Ele, Lady Macbeth, tem também o famoso solilóquio dela, em que ela tenta limpar manchas de sangue imaginárias das mãos. Eles mataram juntos um nobre, né? E ela fala, quem diria que o velho tivesse tanto sangue dentro dele, né? Como é difícil matar alguém. Cara, E eles é uma tragédia pesada, que também tem o sobrenatural, bruxas, é uma peça fantástica, literalmente fantástica, porque lida também com o porra. fantástico, com o insondável, algo que a gente não consegue, que não é terreno, né? O mistério, lida também com o mistério. O meu personagem favorito, Otelo, né? Eu Otelo, sou Otelo. encantado com o como que é um drama, né? Que são 1h20 no máximo o filme, né? E como que aquilo corrói, como você fica ali sem saber naquela agonia, né? Então, para mim, é a minha peça favorita, o meu personagem favorito, né? Também por Sim, ser o negro destoando, né? Um mouro destoando ali Mouro. de todas as histórias de maneira geral. Né? Sim, e tão atual, Alfredo, né? Um sim, negro, um negro poderoso que incomoda, né? A outras pessoas também poderosas que não poderia estar ali supostamente, né? É isso, atualíssimo, né? É muito atual. total. Eu sempre falo aqui na live do custo, né? Porque Uhum. eu falo de vários jogos, e aí depois que eu comecei a fazer live, eu falo do custo. Esse jogo, ele sai na faixa de R$ 100, né? R$ 120 você encontra. E pelo que ele pela produção, pela qualidade, tá muito bem pago. Você vai ter muitas horas de diversão e muitas aplicações, né? Então, professores de teatro Sim. vão se divertir aqui com os alunos, vão poder apresentar e falar, professores de Onde é que você história. encontra, Marcelo, para comprá-lo? Olha, eu tenho a minha Online? a loja.
Tem online, né? Eu tenho Aham. não é uma participação, mas eu sou parceiro muito da Ludoteca em Brasília, né? Sim, Mas aí a Ludoteca é em Brasília, né? Em Brasília seria a maior loja que vende jogos em Brasília. Mas você tem várias outras lojas nas cidades espalhadas, né? Então, legal. a editora, se não me engano, é a Grok. É, Uhum. acho que é a Grok Editora, né? Então, depois eu vou dar uma olhada, eu vou colocar até no post da live qual é a editora Grok. Mas com certeza você consegue em qualquer. Foi procurar no Google lá, loja de tabuleiro, jogos de tabuleiro, loja, comprar Shakespeare Sonhos de um Bardo, vai achar num monte de lugar. Existe um portal, né, chamado Ludopédia, onde eles têm cadastrado Ah, uma pancada de jogo, e aí uhum. você vai ter. Eu vou botar o meu vídeo lá, né, o vídeo desse jogo lá também, e lá você Legal. tem, além do meu vídeo, tem vários vídeos, porque muita gente já fez vídeo sobre esse jogo. Né? Esse jogo não é uma coisa inédita. Só que Uhum. as pessoas não colocaram esse algo a mais que eu precisava fazer, porque é uma coisa muito icônica, né? E para mim o que me interessa muito é isso, porque falar de jogo, a maioria das pessoas, joguinho, né? Mas aí quando você Uhum. começa a contar, não, falar sobre teatro, pô. Aí a pessoa já, teatro, Sim. conte-me mais, né? Conte-me mais. E aí vai tendo, né? A gente vai conversando e vai tendo outros assuntos e mil coisas, porque teatro é uma coisa viva, né, cara? É uma arte que é viva, então precisa, né? Sim. Teatro é o mais antigo, tem mais de 5.000 anos e por isso ele é o mais moderno também. Sim, sempre em vanguarda, né? Uma vanguarda. É. Queridão, meu muito Valeu, obrigado. cara. Obrigado a Valeu você. demais, né? Foi o que eu te falei, é uma live curtinha, não é Beleza. não dá para ficar aqui muito tempo, é somente para a gente falar, bater um papo, né? Não se Show. alongar demais, mostrar esses detalhezinhos. No vídeo eu não consigo, né, ter essa qualidade para mostrar a carta, né, como um todo. E aqui dá para fazer isso e de maneira mais eficiente. Então, mostrar algum detalhe, falar alguma coisa. Hoje eu falei pouco de jogo porque o algo a mais é muito melhor, né? Mas o jogo, as regras estão bem facinhas lá e não tem muita dificuldade. Meu muito aí. Não. Amanhã, Valeu. meio-dia, vocês fazem Abraço, meu live à irmão. noite, né? Outro, queridão. Meio-dia. Beleza. Isso. Meio-dia, então. Amanhã E à live noite a live, né? 7h30. Tá Isso. Travou. contigo. Você, eu sou teu fã. Valeu, querido. Um beijão, Valeu. grande abraço. Abraço. Gente, muito obrigado por quem ficou aqui assistindo. Vivian chegou aí, Jefferson chegou aí. Abraço a todo mundo e a live vai ficar gravada aqui no Instagram e lá no YouTube. Grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Boa Valeu. noite. Valeu.